Boa tarde, meus queridos alunos da disciplina Pedologia Aplicada. Hoje a nossa aula é sobre minerais. A gente já definiu minerais numa aula anterior, quais as propriedades químicas dos minerais e qual a importância econômica de minerais e rochas em diversas áreas da tecnologia. Hoje a gente vai aprofundar as propriedades físicas dos minerais. Os minerais, ou seja, os minerais podem ser identificados por propriedades. Por exemplo, uma das propriedades mais importantes dos minerais é a clivagem. Clivagem, clivagem é a propriedade que apresenta alguns minerais de se romperem produzindo superfícies planas, né? Por exemplo, e paralelas. Essa superfície aqui é plana em relação a essa aqui, né? Então, toda vez que submeter esse mineral a um choque, né, com um martelo, com a força determinada, a resistência dele vai ser rompida, né, e ele vai novamente se partir em superfícies planas e paralelas. Muitas vezes até superfícies geométricas importantes, bem definidas, regulares. Olhe bem essa superfície desse mineral. Trata-se de um losango. Olha, esse lado é igual a esses lados paralelos são iguais, esses ângulos internos são também iguais. Então, olha que criação da natureza, né? Então, esse mineral é denominado de calcita e é um carbonato de cálcio, um mineral do grupo dos carbonatos, que apresenta clivagem perfeita. Quando os minerais não apresentam clivagem, eles apresentam fratura. O que é fratura? Fratura é a forma como o mineral se rompe, desde que esse rompimento não ocorra através das superfícies de clivagem. Ele se rompe de forma irregular, né? Então não apresenta superfícies nem planas nem paralelas. Ele quebra-se partes de forma irregular. Então, na superfície, pode até se aproximar de um plano. A gente diz que é plana igual. Ou então irregular, né? Pode ser totalmente irregular. Então, quando os minerais não têm clivagem, geralmente eles têm fratura. E esse mineral aqui nós denominamos de quartzo. Quartzo róseo, né? E ele é do grupo dos silicatos. Sua fórmula clínica é o SiO2, o quartzo rosa. É muito rica a natureza aqui em minerais de quartzo. Muito bem. Uma outra propriedade importante dos minerais é a dureza. Dureza é a resistência que os minerais oferecem ao ser riscado. Em primeiro lugar, pela unha. Quando a superfície do mineral é riscada pela unha, então a gente diz que o mineral apresenta dureza baixa. Quando o mineral é riscado pelo vidro, ao invés da unha a gente risca aqui com vidro, então os minerais apresentam dureza média. Ou então, quando os minerais são riscados, ao contrário, os minerais riscam o vidro, ou outros minerais, eles apresentam dureza elevada. Então, dureza é a resistência que um mineral oferece ao ser riscado. Então, depende da dimensão, das forças de ligações químicas entre os átomos. Essa resistência depende, né? Quanto mais os átomos têm mais força de ligação, maior é a expressividade dessa resistência na superfície, né? Então, esse mineral aqui é uma giepsita, e a fórmula clínica é CaSO4 2H2O, ou seja, é do grupo dos sulfatos. Sulfatos de cálcio de dureza baixa, né? Muito bem. Então, a dureza pode ser colocada numa escala chamada de mols, escala mols, né? Foi um alemão, um
mineralogista alemão que desenvolveu essa escala. Ele, ele inventou um equipamento e nesse equipamento ele instalou uma escala. Essa escala ia de 1 até 10. Ele diz que o mineral dureza do grupo 1, como por exemplo, o talco, era o mineral que tinha menor dureza. E o que tinha dureza mais elevada era o diamante. É o diamante. O diamante. Então, depois do talco vem a gipsita, né? Teria dureza 2. Depois o 3, a calcita. Né? A calcita. Né? Depois do 3 viria o 4. A fluorita, né? E o número 5, a apatita, teria minerais que tinham essa dureza em torno de 5, apatita. O grupo 6, o ortoclásio, que é o mineral do grupo dos feldespato. E 7, o quartzo. O 8, o topázio. O 9, o coríndon. O 9, o coríndon. E o 10, o diamante. Aquele mineral que reveste-se a ponta das sondas, das sondas perfuratrizes. Que é um mineral tão duro que perfura todas as outras rochas constituídas por minerais de dureza mais baixa no perfil. Né? Então, para decorar essa sequência, vocês podem usar aqui um processo para facilitar a memória. Eu chamo assim: Tia Guilhermina, caso fores a Olinda, queira trazer coisas diversas. Né? Tia Guilhermina, caso fores a Olinda, queira trazer coisas diversas. Onde o talco representa a tia, a gipsita, Guilhermina, a calcita, caso, né? Tia Guilhermina, caso fores a fluorita, aí segue até o diamante. Aí você jamais esquece essa escala, né? Os minerais de dureza baixa, 1. Os de dureza 10, o diamante. Então, atrás do diamante fica só o coríndon. Né? O coríndon, esse mineral, ele se encontra aqui dentro desses aglomerados aqui. Então, aqui tem vestígio de coríndon. Então, é um agregado mineral aqui que tem dureza muito alta devido à presença do coríndon aqui dentro, viu? Ok. Muito bem. O diamante eu não tenho aqui não, viu? Não tenho não consegui não, é muito caro. Né? Muito bem. Então, a dureza, depois a densidade específica dos minerais. Então, quando se mede, determina a massa de um mineral em relação à massa específica da água a 4 graus Celsius, lembra lá de que a gente estava falando a gente fala isso lá em hidráulica, né? A densidade do mineral em relação à densidade da água a 4 graus Celsius. Então, expressa um valor. 2,7, 3,4, 3,5, 3,6, 3,7 e tem minerais de dureza de massa específica muito grande. No caso aqui, o mercúrio, né? 13,5. Né? Então, são minerais de massa específica muito elevada. Né? Então, esse valor da massa específica também caracteriza o mineral. Ajuda a caracterizar se você conhece, se você determina a dureza. A quinta propriedade é o brilho. O brilho do mineral é a natureza do mineral à luz. A luz refletida. Por exemplo, esse mineral aqui ele é transparente, ou seja, a luz atravessa. Então, uma grande parte dos minerais se deixa ser atravessado pela luz. Então, quando isso acontece, a gente diz que o mineral tem um brilho não metálico. Ou seja, o mineral se deixa ser atravessado pela luz. No caso aqui, o quartzo. Né? Nesse caso aqui, a muscovita. Olha a mica branca que a gente falou na aula anterior. Então, esses minerais têm a propriedade de se dispersar em lâminas, né? Olha as lâminas deles aqui, ó. Então, tem clivagem boa, porque as lâminas são paralelas umas às outras, né? Então ele também é um mineral
do grupo dos não metálicos, porque ele se deixa ser atravessado pela luz. Né? O contrário são os minerais metálicos. Os minerais metálicos, eles são compactos, maciços, aparência de um mineral e não se deixam ser atravessados pela luz. Uma outra propriedade importante no brilho é o traço dos minerais, o traço do pó fino dos minerais. O que é isso? Quando a gente risca esses minerais numa porcelana, eles deixam uma cor. No caso desse aqui, ele está liberando uma cor castanho cinza. Então isso aqui é a cor do traço. Muitas vezes o mineral aparentemente tem uma cor superficial. Quando a gente tira o traço dele, que vai verificar, a cor é vermelha, é amarela, é verde. Então, a cor do pó fino dos minerais é uma característica muito importante para a gente ajudar a conhecer os minerais. Então, o brilho pode ser metálico, não metálico, né? Muito bem. Então, fora essas propriedades, existe outra, o hábito do mineral. Né? O hábito é a forma como o mineral se apresenta na natureza. Então, um hábito aqui é como se fosse um cubo, né? Hábito cúbico. Né? Pode dizer hábito cúbico. Ou então, no caso aqui, da calcita que a gente mostrou a vocês. Romboédrico, né? Rombo era a antiga definição de losangos. Hábito romboédrico. Ou então, hábito terroso. Esse mineral aqui é um minério de ferro, encontrado aqui na região do Araripe. Então tem um hábito de terra, né? Hábito terroso. Ou então o mineral apresenta um hábito como se fosse fibras, né? Fibras coladas umas a outras. Então, hábito fibroso. Então, minha gente, todas essas características que eu mencionei para vocês, elas são importantes para a determinação de um mineral no campo. Primeiramente, o mineral pertence ao grupo metálico ou não metálico? Segundo, o mineral tem clivagem ou não? Terceiro, fratura ou não? Qual é a dureza do mineral? Qual o peso específico do mineral? Qual o brilho do mineral? Qual o hábito do mineral? Então a gente de posse dessas informações e consultando a bibliografia, um manual de mineralogia, né? Em mineralogia, a gente vai chegar aproximadamente à denominação daquele mineral, né? Por essas propriedades que eu acabei de mencionar para vocês. Então, essa aula é muito importante porque ela consolida, né, a importância que tem as rochas e minerais na formação dos nossos solos. Aqui a gente tratou a mineralogia mais de forma abrangente, mas à medida que a disciplina for andando, a gente vai definindo e determinando aqueles minerais que têm importância na agricultura. Então, meu boa tarde a todos.